Se você está assistindo esse vídeo do Mestre em Lua, significa que você já chegou no nível bem avançado da linguagem. E para quem está no nível bem avançado da linguagem, não há livro melhor que o livro Programando em Lua, do Roberto Jerosalinski, o criador da linguagem de programação Lua. Aproveita que ele está com desconto e desceu de R$ 118 para R$ 95,20. Continua caro, mas em compensação são 20% de desconto se você fizer o pedido pelo link que está na descrição. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um Mestre em Lua. Nesse Mestre em Lua a gente vai dar continuidade no que nós estávamos fazendo no último Mestre em Lua, que era o processo de armazenamento de tables de Lua como uma forma de persistência de dados utilizando a biblioteca Salt, ok? Nesse Mestre em Lua eu vou avançar um pouquinho, vou mostrar um pouquinho as alterações que eu fiz off-camera do nosso script, ok? Para você entender um pouquinho mais o exemplo que eu dei no último vídeo, que não ficou tão claro assim. E depois a gente vai seguir com um outro recurso, tá? Que é o schema. E deixa eu mostrar um pouquinho para vocês sobre isso. O schema, ele foi criado por este cara aqui, o Sebastian Schoner. O Sebastian Schoner criou essa biblioteca chamada Lua Schema, ok? Que ele é muito legal. E ela permite definir padrões, definir alguns padrões, ok? Para o formato de uma tabela, ok? Por exemplo, nós temos no nosso código, né? Nós tínhamos no nosso código uma tabela chamada user. Essa tabela ela tinha diversos dados: usuário, senha, nome da pessoa, sobrenome da pessoa e etc, ok? Isso é um padrão, né? Toda tabela user vai ter exatamente os mesmos dados, quer dizer, exatamente os mesmos campos. Os dados vão ser alterados de acordo com a entrada que o usuário der, correto? Para você poder especificar padrões em como esses campos vão ser preenchidos, você usa algo chamado schema, ok? E é para isso que essa biblioteca serve. Tá? Nesse vídeo eu vou, antes de tudo, dar uma explicaçãozinha sobre as alterações que eu fiz e depois a gente vai mergulhar no esquema, ok? Vamos entrar aqui no Visual Studio Code, vou abrir um novo terminal só para manter isso aqui vivo para a gente, tá? E vamos primeiro analisar o Program.lua, as alterações que eu fiz nele, ok? Uma das primeiras alterações que eu fiz com relação ao nosso último Mestre em Lua foi mudar o formato dos arquivos. Nós estávamos salvando os arquivos com a extensão Lua-T. Eu modifiquei tudo para LTR. LTR é Lua Table Records, ok? Na forma como eu coloquei aqui, nós temos uma tabela chamada registro, ok? Essa tabela registro ela inicia vazia, caso não exista. No nosso caso aqui você vê que ela não existe, então ela vai iniciar vazia, ok? E ela vai armazenar só o nome, o sobrenome e o timestamp, que é o Unix time, né? Unix date time, tá? Deixa eu mostrar para vocês o que é Unix date time. Opa, ligação não estabelecida. Acho que tem um probleminha de rede, mas isso não é um estresse muito grande. Não? A internet não está colaborando hoje. Então, deixa pra lá. Retornando. O que eu estava falando? Perdi totalmente. Enfim, esse registro, esse Lua Table Records, ok? Ele vai armazenar o nome, um índice, tá? Um número, né? Ele vai ser ipaired, ou seja, vai ser indexado sequencialmente, tá? E vai armazenar uma string apenas, que vai ter o nome do usuário, o sobrenome do usuário e o Unix timestamp, ok? Para fazer isso, tá? Ele tem essa seção aqui, que é o repeat, tá? O repeat, ele é como se fosse um while ou um for que começa de qualquer forma, ele vai executar de qualquer forma, né? E no repeat eu pego todas essas informações aqui. No caso eu vou adicionar mais informação aqui. Eu vou adicionar, eu acho que mais um dado, tá? A gente vai fazer isso. Depois ele pega o datetime. Na verdade aqui ele nem precisa mais disso,
Pronto, isso veio do dado anterior, da versão anterior. Tá? Ele pega os dados do usuário, armazena todos nessa tabela user, tá? Que é inicializada no início do bloco de repetição como uma tabela vazia. Tá? Depois ele cria um nome de arquivo aqui com extensão LTR, Lua Table Records, ok? E salva isso daqui, salva a tabela user, tá? Com esse nome. Depois disso ele, deixa eu ver aqui, depois disso ele arranca esse dado aqui, que na verdade essa linha também não precisa. Hoje eu tô deixando várias linhas inúteis no código. Depois ele de salvar esse registro aqui num record, tá, com o nome, o sobrenome e o datetime, o Unix timestamp, tá, ele insere na tabela registro o path. O path nada mais é do que o nome aqui do arquivo com extensão .ltr, tá? E depois ele pergunta se você deseja cadastrar um novo registro, ok? Pega o dado que você digitou, sim ou não, tá? E aqui, isso é uma coisa legal, até totalmente fora do campo do que a gente estava falando, mas isso é uma coisa legal. No último vídeo eu coloquei a gente estava fazendo um basicão, então eu coloquei isso daqui, eu coloquei if hasp for igual a s, then continue é igual a true, else continue é igual a false, end. Tá? Isso aqui é uma forma de você, né, poder checar o until aqui, para ver se ele vai repetir ou não. Quando eu fiz essa refaturação off-camera, né, tipo fora da gravação, eu implementei uma coisa aqui que bons programadores devem implementar, tá? Que é arrancar ifs, retirar ifs, tá? Condicionais são coisas que têm um custo de processamento, né? Isso eu já discuti no grupo de bate-papo de Lua. Ele tem um custo de processamento. Todo esse bloco aqui, para essa utilização, ele pode ser simplesmente substituído por isso daqui. Continue é igual a resposta é igual a S. Sendo que este igual aqui é um igual duplo, logo ele é uma comparação que vai dar um resultado booleano. Ou seja, o que você estava dizendo é, salva na variável continue, ok? O resultado booleano da expressão, a resposta é igual a S. Então aqui, tecnicamente, se eu colocar S para um novo registro, ok? Ele continue vai ser true. Continue sendo true aqui, quando você entra no until, né, ele vai, com a instrução que a gente criou, repita esse bloco de códigos até que não haja continue, não continue. Né? Se continue aqui é true, né, a negação do true vai ser false. Né? Então ele vai repetir until false, que vai fazer com que isso daqui, né, repita, esse código repita, tá? Deixa eu mostrar isso para vocês, é até bom aqui. Lua 5.3, program.lua, e vamos colocar aqui Gustavo Silva, usuário Gustavo Game Silva, senha SD12323. Deseja criar um novo registro? Sim. Quando der Enter, ele vai iniciar novamente e ele salvou aqui Gustavo Silva. Deixa eu fazer um segundo, deixa eu colocar aqui a minha grande amiga Fernanda Souza. O nome do usuário dela vai ser F Souza. A senha dela vai ser a SD123 só. Deseja um novo registro? Não. Quando der Enter, ele sai do programa. Se você notar, o funcionamento aqui é bem o que a gente queria aqui, que era, ele cria um registro, tá vendo que é um índice seguido, né, do nome dos arquivos, ok? Isso aqui é o timestamp. Ok? E para cada um dos registros ele cria um arquivo com os dados. Tá vendo? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu limpar isso aqui, deixa eu executar isso aqui de novo para você ver como é que funciona. Deixa eu adicionar mais um aqui, eu vou adicionar Renato Russo, nome de usuário líder Legião, senha tempo perdido. Deseja novo? Não. Aí ele vai sair do programa,
e você vai ver que ele em registro ele adicionou mais um aqui, Renato Russo e o timestamp, e criou mais um arquivo Renato Russo aqui que tem os dados. Tá vendo? Enfim, essa é a forma como o programa da gente está agora, tá? Outra coisa que eu implementei off-camera é que o nosso ledados.lua, que era o arquivo que lia esses dados, puxava esses dados, ele simplesmente mostrava tudo, né? E mostrar tudo não é uma parada que eu queria, né? A ideia de demonstrar isso era demonstrar de uma forma um pouco diferente, talvez buscável, né? E da forma que a gente pausou no último vídeo, isso não estava bem implementado. Agora já está. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Pronto. O código anterior, que simplesmente fazia a impressão do loop, agora ela trabalha de uma forma bem diferente, né? O que ele faz? Ele carrega o arquivo registro.ltr, né, que é este daqui, que só tem o nome, sobrenome, timestamp e a index, ok? Deixa eu voltar aqui, ler dados, pronto. E ele te pede para digitar um nome ou um sobrenome, ok? De quem você quer buscar. Aí ele vai pegar isso, vai salvar na variável busca argumento, busca arg, né? E ele começa a fazer um processo de loop. Ele vai fazer aqui, ó, for index, vírgula, file title in e pairs registros, ou seja, ele vai buscar na tabela registro, que veio dessa persistência de dados aqui carregada do registro LTR, tá? Vai buscar ele vai fazer um loop por todos os registros né, na tabela registros e vai colocar o index e o file title disponível para gente, né? Aí eu faço uma condicional que é: se o string.find, ok, de file title dois pontos lower, vírgula, busca underline arg dois pontos lower, então, tá? Aí ele faz o código. Essa linha aqui pode ficar um pouco confusa para vocês de início, tá? Estou explicando a refaturação toda, então é muito legal mostrar isso. String find, ele é uma função da biblioteca string de Lua que vai te buscar o índice do início, vai te devolver o índice do início e do final, né? Em que caractere numerado de 1 até o infinito na string, ok? Que for passada para ele. No caso, a string que foi passada foi file title lower, ok? O que o string vai fazer vai ser buscar nessa string aqui, tá? O argumento que for dado para ela. E vai devolver o início e o fim desse encontro. Caso ele encontre mais vezes, ele vai colocar início, fim, início, fim, início, fim, né? Em Lua, a gente sabe que nil é tratado como false, não é mesmo? Então, o que acontece? Quando o string.find encontra no nome do arquivo, novamente, que é esse campo aqui, ó, que está aqui, tá vendo? Gustavo, Fernando Souza, Renato Russo. Quando ele encontra neste campo aqui o que você digitou, né, ele vai te devolver algum dado. Esse dado não é importante para a gente agora, mas ele vai te devolver esse dado, correto? Se ele não encontrar nada, e aí vem a pegadinha, vem a graça de como esse código está feito. Se ele não retornar nada, isso daqui vai te devolver nil. Nil em um if, em Lua, vai ser false. Por ele ser false, ele não vai executar esse bloco de código, que é esse if aqui, entre o 8 e o 14. Então, tecnicamente, o que eu estou falando aqui é: se houver nessa iteração da tabela registro um nome de arquivo que contém o argumento da busca, eu coloquei os dois como lower só para simplificar, né? Se coloca Gustavo com minúsculo e o Gustavo está com maiúsculo, não vai aparecer, né? Porque não é a mesma palavra. Por isso que eu coloquei os dois como lower. Então, aí ele vai executar esse bloco de código aqui. Esse bloco de código ele é muito legal. Ele vai buscar um registro, ok? Aqui é o error, na verdade deveria estar tratado isso daqui, né? Deveria ser isso daqui, deveria estar dentro disso daqui. If not error, then pronto, isso. Então ele vai buscar o registro, né, file title, ou seja, ele vai buscar um dos arquivos aqui, Fernanda Souza, blá blá blá, Gustavo Silva, blá blá blá, Renato Russo, blá blá blá, né, que tem o nome file title, que foi o que entrou aqui nesse string find, nesse if, né.
Se ele não encontrar o arquivo, ele vai dar um error, né? Se ele encontrar, ele vai salvar isso numa tabela chamada registro. Note que é singular, plural. Lá em cima é registros, aqui é registro em questão, né? Se não houver um erro, tá? Nem sei se isso daqui vai funcionar perfeitamente, tem que rodar o código, mas a gente vai rodar. Se não houver um erro, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um loop, tá? Pelo registro, que é o que foi pego aqui, ou seja, nessa tabela que está aqui, Renato Russo, Gustavo Silva, etc. Tá? Onde ele vai imprimir o nome do campo e o valor, né? E depois ele vai imprimir uma linha, como se fosse uma linha para destacar, ok? Vamos rodar isso aqui, deixa eu mostrar para vocês. Lua 5.3, opa, abri sem o arquivo, ledados.lua, digite um nome ou sobrenome, deixa eu colocar Souza. Note que eu estou colocando um S maiúsculo, mas isso vai ser indiferente, porque vai tudo ser jogado em lower. Olha só, ele encontrou aqui username F Souza, surname Souza, nome Fernanda, senha ASD123, ok? Vamos rodar ele de novo, vamos colocar aqui russo. Ele encontrou aqui, ó, username líder legião, password tempo perdido, surname russo, name Renato, né? Se eu buscar aqui por deixa eu ver. Chuck. Existe algum Chuck no nosso registro? Não, né? Então ele simplesmente executa sem fazer o fetch de nenhum dos dados, ok? Se a gente apagar, e agora que eu quero experimentar, deixa eu apagar o Fernanda Souza aqui. Rodar ele, deixa eu colocar Souza. Pronto, ele não executou aqui, né? Vamos colocar aqui um else só para ficar bonitinho, em que a gente vai colocar um print. Inconsistência. Nem sei se eu escrevi inconsistência certo, olha que vergonha. E o Google não está funcionando. Então vai errado mesmo. Não, vamos só para ter certeza. Problema. Pronto, aí não vai ter. Gente, não sou professor de português. Problema na base de dados, registro não encontrado. Pronto. E aqui a gente tem que colocar um end, senão vai quebrar o código. Vou colocar uma exclamação, é melhor. E vou rodar aqui e vou colocar Souza. Problema na base de dados, registro não encontrado. Por quê? Porque eu deletei o Fernanda Souza aqui. Porém, ele ainda está aqui no Fernanda Souza, né? Se eu quisesse apagar isso aqui, o correto seria fazer isso daqui. Pronto. Aí ele já deve não dar o erro. Quer ver? Souza. Pronto, ele não vai dar o erro porque não existe mais a menção ao registro. Tá, gente? Enfim, essas foram algumas das alterações que eu fiz no código, tá? Que deixou ele bem mais versátil pra gente, bem mais interessante pra gente trabalhar, ok? E agora a gente vai entrar no esquema, ok? Pois bem, vamos nessa. O esquema, como eu já mostrei, ele trabalha com validação de dados, tá vendo? Lua esquema aqui, tá? E o que a gente faz, como que a gente trabalha com ele, né? O que a gente faz é a gente cria uma tabela espelho, tá? Aqui a gente tem a tabela user, aqui a gente tem a tabela user schema, que define as regras dos campos, tá? E depois ele cruza essas informações e passando nesse padrão, ele segue com a vida dele, não passando com esse padrão, ele te dá um aviso do que não foi, do que não rodou, do que não estava aceitável, né, gente? Para isso a gente vai fazer o seguinte, antes de tudo, eu quero adicionar mais uns dadozinhos aqui. Eu quero adicionar permissão de usuário, né? Eu quero colocar isso aqui, digamos que eu estou simulando meio que o add user do Linux. Deixa eu colocar aqui, depois do password, deixa eu colocar aqui .write, tá? Digite a permissão do usuário, dois pontos, né? /t, tabulação, opa, pronto. E aqui user.permissões, permissões? Isso, permissões, e .write, pronto, ok? Ele vai armazenar mais um campo aqui, não foi nada demais, tá? A graça da coisa vai ser agora o esquema, né? O que a gente vai fazer com o esquema? A gente vai aqui em cima, né?
criar uma variável global chamada s, tá? Que ela require, né? Ela dá require na biblioteca, né? Schema, ok? Eu fico irritadíssimo quando eu coloco aspas duplas e aspas simples no meio do código misturado. Isso me tira do sério um pouquinho. Enfim, schema. Eu acho que ele ainda não está na biblioteca, ele não está no código. Ler dados não é o que eu quero. Eu quero programa. Sim, ele não está ainda no sistema. A priori o que eu tenho que fazer é buscar ele aqui. Porque o schema.lua eu não estava conseguindo fazer a busca no Lua Rocks dele por algum motivo, não sei exatamente qual. Então, na dúvida a gente pega, o link vai estar na descrição, tá? Na dúvida a gente pega o arquivo .lua aqui. Com sorte a gente vai conseguir com essa internet zoadíssima. Eu vou clicar aqui em raw, né? Vou copiar todo esse texto aqui e vou criar logo aqui local. Vou colocar schema.lua, pronto. Salvar o dado. E agora ele não deve mais dar erro pra gente. Isso mesmo, não deu mais erro. Tá? Feito isso, tá? Já que a biblioteca OnPlace, né? Eu não estava conseguindo instalá-la pelo Lua Rocks, mas como ela é puro Lua, né? Você pode simplesmente jogar ela na mesma pasta, né? Com o nome e requerir aqui, ela não vai dar problema. Feito isso, tá? Eu vou criar um registro, né? Um registro de esquema. E eu vou chamar ele de user schema. Ok? A gente tem a tabela user e a gente tem a tabela user schema. A tabela user schema, ela tem que ser criada especialmente. Ela vai ser criada com s.records, ok? E aí entra a tabela. Pronto. Feito isso, eu vou duplicar cada um dos dados, ok? E cada um dos dados que vão entrar aqui, name, surname, username, password, permissões, tá? Ele vai entrar atribuindo uma certa validação. Essa validação ela existe do próprio schema.lua. O primeiro que a gente vai fazer é o name, tá? Que é o nome da pessoa. O name vai ser um s.string, tá? Tecnicamente o que eu estou falando aqui é, olha, pela biblioteca schema valida se é uma string, né? Não pode ser um número, né? O surname vai ser exatamente o mesmo, s.string, ok? E aí as coisas começam a ficar complicadas. Vamos lá, username. E aí você começa a ver a versatilidade dessa biblioteca schema, né? Lua schema, na verdade. No username, a gente vai fazer um s.pattern, ok? O s.pattern é uma das funções da biblioteca schema, do Lua schema, tá? Que ela recebe um Lua patterns e valida o campo que foi introduzido ali. Nesse caso, o que eu quero validar vamos lá, Lua patterns. Isso é bem parecido com regex, né, com expressões regulares. Se você já viu expressão regular na nossa outra série aqui no canal do YouTube, então você vai ter uma familiaridade maior com o que eu estou fazendo. Eu quero todos os caracteres de A a Z maiúsculo ou todos os caracteres de A a Z minúsculo seguido de quantos caracteres forem necessários, 0 ou mais, por isso asterisco, exatamente de A, Z e quero também underline. Isso permite que o nome de usuário tenha letras maiúsculas de A a Z, letras minúsculas de A a Z e underline, ok? Sendo que o primeiro caractere dele tem que ser AZ maiúsculo ou AZ minúsculo, não pode ser underline, né? Aí o que acontece é que, por exemplo, underline Gustavo HM Silva não vai poder. Gustavo HM Silva underline ou Gustavo underline H underline M underline Silva vai servir, vai dar, porque o primeiro caractere tem que ser de A a Z maiúsculo ou minúsculo e o segundo, né, pode ser segundo em diante, podem ser quantos forem necessários. Pode conter também o underline, né? Vamos dar uma vírgula aqui, que isso é uma tabela. Feito isso, a gente vai fazer pro password. Eu vou fazer um bem simples, bem bobo, assim. Também vai ser um s-pattern, ok? E esse s-pattern ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Isso significa que ele tem que ter pelo menos 5 de qualquer caractere, ok?
Na verdade 6, eu coloquei 6 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 de qualquer caractere. Isso aqui é uma péssima, um péssimo Lua pattern para isso. O correto seria você validar que tem letra maiúscula, que tem letra minúscula, que tem letra maiúscula, que tem letra minúscula, que tem um acento gráfico, N coisas, mas eu tô, sabe, fazendo bem besta aqui, tá? E por último, vai ser um outro que eu vou mostrar da biblioteca Schema, é o permissões, que foi o que eu adicionei aqui, ó, tá vendo? Digite permissão do usuário, user permissões, tá? Permissões, ele recebe a biblioteca OneOff, OneOff. E esse OneOff, o que ele recebe? Ele recebe uma tabela, né? Na verdade, não é nem uma tupla, uma lista de strings, né? E a permissão que a pessoa digitar tem que bater com uma delas. Se não bater, ele vai dar um erro, ok? Então, o primeiro que eu vou adicionar, já falei que eu estou meio que simulando o user add do Linux. Então, eu vou colocar o root, vou colocar user e vou colocar guest. Pronto, guest, convidado em inglês. Pronto. Posso esquecer da vírgula do password. Tá? Isso é meio que o suficiente para você criar o esquema, ok? O que o esquema vai fazer é que ele vai ser validado contra a tabela que você informar ele e vai dar halt, vai travar o programa, né? Informando desse erro. Vai dizer, olha, não deu para inserir por causa disso. Para a gente poder fazer essa implementação, essa checagem de fato, tá? A gente vai ter que entrar aqui, depois do user permissões e antes da geração do nome do arquivo, ok? Esse dado aqui, tá vendo essas 3 linhas aqui, ela, deixa eu ver, essas 3 linhas aqui, né, elas só devem ocorrer, deixa eu dar um Ctrl C só para ver, elas só devem ocorrer, né, se ele passar nessa validação do esquema. Então o que eu vou fazer aqui vai ser dar um tab, ok? E aqui eu vou colocar vou criar uma variável local error é igual a s.check, note as letras maiúsculas, tá? Check tem letra maiúscula, assim como o OneOff tinha O e O letra maiúscula. Check schema, ok? Entre a tabela user e a tabela user schema, tá? Tendo isso, a gente vai ter um error que vai ser o mesmo esquema lá que eu mostrei para vocês no ledados, que o error vai ser nil se não houver erro nenhum. Se houver erro, ele vai dar um eco do erro para a gente, ok? Na verdade, ele não vai dar o eco, a gente tem que dar o print. Então a gente faz assim: if error, then, né, print error, ok? Print error. E depois do print error, a gente vai... Não, o error vai vir como user data. Então você tem que formatar ele. Tem uma função da própria biblioteca que faz isso, que é o s.formatOutput. Opa, escrevi errado. Error, pronto. Feito isso, a gente coloca uma outra mensagem de print. Cadastro não inserido na base de dados. Pronto. Ok. E o else, que é caso não dê erro, né? Caso isso aqui o erro seja nil, ele vai entrar nesse bloco aqui. Esse bloco aqui vai rodar o path, né, para definir o nome do negócio, depois para salvar ele, depois inserir o path na tabela registro, ok? Vamos rodar, vamos experimentar, ver se eu errei alguma coisa, se está funcionando. Vamos fazer o seguinte, vamos lá, vamos deletar aqui esses registros que existem, que a gente vai criar novos. Pronto, zeramos a base de dados tecnicamente. E vamos rodar Lua 5.3, program.lua, ok? Vamos bater contra cada um dos esquemas aqui. O name é um string, Gustavo. O surname é um string, Silva. Ok. O username ele só pode ter nome, letras maiúsculas, minúsculas e underline, não começando por underline.
Então vou colocar aqui Gustavo Game Silva começando por underline. Você notou que ele vai falhar aqui, né? Ele deve falhar. Se ele não falhar, alguma coisa está errada. E na nova senha, eram 6 caracteres. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Olha que interessante. Ele deu aqui digite permissão do usuário. Na verdade, digite permissão do usuário ele já deu. User permissões de o.write. Tá vendo? Já deu erro ali porque era o write. Enfim, ele deu pra gente aqui no username errado, tá vendo? Ó, invalid value, username must match pattern, e passou o pattern aqui. No suitable alternative, no schema matches permissões, isso aconteceu porque ele não deu io.read, foi erro no meu código. E aquele da cadastro não inserido na base de dados. Deseja cadastrar novo registro? Não. Vou limpar essa tela. Agora que eu corrigi o io.read, vai perfeito. Gustavo Silva. Nome do usuário, underline Gustavo HM Silva. Sua nova senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Permissão, root. Olha o que ele deu pra gente. Invalid value, username must match pattern. Né? E depois o cadastro não inserido na base de dados que eu coloquei manualmente aqui na linha 32. Vamos tentar novamente, dar S. Vamos falar, não, vou tentar novamente. Gustavo Silva, Gustavo HM Silva. Ok? E aqui eu já colocar, mas você vai notar que eu errei, eu coloquei só 5 caracteres, não 6, na senha. E aqui root. E ele deu outro erro pra gente, olha só, invalid value, password must match pattern, 6 caracteres, ok? Cadastro não inserido na base de dados. Aí eu respiro fundo, falo, meu Deus, de novo um erro. Vamos tentar de novo, dá S. Digite o seu nome, Gustavo Silva. Usuário, Gustavo HM Silva. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu não lembro qual era o meu grupo de permissão, então eu vou, sei lá, colocar grupo administradores. Administrador. Pronto. E ele me deu erro aqui. Olha, no suitable alternative. No schema matches permissões. Opa. Aqui, ó, achei outro erro no código. Permissões. Deseja cadastrar no registro? Não. Vamos limpar a tela. Vamos tentar de novo. Gustavo Silva. Agora ele deve funcionar bem. Usuário Gustavo. Olha que interessante. Gustavo underline Silva. Você vai ver que ele não vai dar erro. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não vai dar erro no esquema. E a permissão do usuário eu vou colocar administrador. E olha o que ele dá pra gente aqui. Ó. No suitable alternative. No schema matches. Ah, tá. Eu coloquei aqui também. Oh, meu Deus. Hoje tá que tá. Pronto. Gustavo Silva. Gustavo underline Silva no usuário. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Note que eu posso colocar mais. Não posso. Ele vai me dar erro também. Pelo patterns ali ele vai dar erro. Permissão do usuário. Administrador. E o que ele vai dar aqui? No suitable turn, no schema matches permissões. Cadastro não inserido. No schema matches permissões. Permissões, tá certo. Então agora é o erro que ele deu, né? Correto. Vamos tentar novamente. Vamos colocar aqui Gustavo Silva. Gustavo underline Silva. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Permissão do usuário. Lembrei, estou no Linux, é root. Vamos colocar aqui root. E ele procedeu normalmente. Ele já saltou para o desejo cadastrar novo registro. Vocês notaram? Então a gente pode colocar aqui sim. Deixa eu cadastrar uma pessoa. Fernanda Souza. F Souza. Digite uma senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade vamos colocar diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. ASDFGH. Uma permissão. Eu vou colocar convidado. Opa! Não era convidado. Vou colocar guest. E ele processa normalmente. Né? Nesse processo de cadastramento aí, né, você vai notando. Vou cadastrar mais um. Vou colocar aqui. Deixa eu ver. Mick Jagger. Nem sei se eu estou escrevendo Jagger correto. Deixa eu colocar M underline Rolling Stones. A nova senha vai ser
5, 6, R-O-L-L-I-N, 6 caracteres. Rolling, né? A permissão dele vai ser... Qual a permissão que eu coloquei aqui de alternativa? Tem o user, né? User. E ele roda normalmente. Vamos cadastrar mais um. Deixa eu colocar aqui Chuck Norris. No usuário dele vai ser Roundkick. A senha vai ser RDNDKK. Pronto. Digite permissão do usuário. Eu vou colocar ele como guest, porque ele não pode ficar o tempo todo no computador, porque ele vai quebrar tudo. Pronto. E você vai notando que ele vai cadastrando coisas aqui, tá vendo? Se você olhar o registro LTR, ele tá... tem que dar o N aqui. Pronto. Tem que fechar o programa. Ele foi e entrou com os dados aqui, né? E cada um deles foi criado normalmente. Agora, com a segurança de que o dado foi validado pelo esquema, ok? Eu não vou mentir para você e falar que o esquema é tudo que você precisa para fazer essa validação. Tem certas coisas que é interessante você usar. O próprio Valua, que eu já mostrei se eu não me engano foi no Mestre em Lua, em alguns Mestre em Luas atrás, ou no desenvolvimento site, ele também é muito útil para você fazer isso, com a diferença de que com o esquema você pode literalmente trabalhar tabela a tabela, né? Você vê que a validação é bem simples. Você criou o standard lá, depois você só roda o standard e ele faz a checagem e já te diz qual é o erro. O valor, você teria que fazer isso para cada um dos campos, né? Você ainda pode criar uma tabela, né, com essas checagens, com essas validações com o valor e fazer. Porém, né, não é tão simples, tão prático quanto, né, o esquema é para esse tipo de trabalho, né, de persistência de dados. E é por causa disso que eu acho muito legal a forma como os dois trabalham juntos e por esse motivo que eu utilizo, né, sempre o Salt, né, que é passar a persistência de dados de tabela Lua, junto com o esquema. Né, eles dois trabalhando, eu sinto que eles trabalham muito bem para validação de dados. Né. Se você quiser saber mais sobre a biblioteca esquema do Sebastian Schuner, você tem aqui no README, tá, uma baita informação aqui com exemplos, utilização, né, os tipos de funções que ele trabalha, all-of, n, boolean, case, tá vendo? Com exemplos de utilização, collection, function, tá? Que você vai fazer checagem até de função, olha que interessante, tá? De inteiros, né, para saber se o valor é inteiro ou não, mapping, para checar se ele é nulo ou não, não negativo, nothing, number from, aí vem menor ou maior que um certo valor, né, para, por exemplo, você quer que o número seja maior que 18 anos na idade do cadastro da pessoa, por exemplo, para o cadastro poder ser validado, senão ele nem deixa cadastrar. Tá? Isso é um exemplo. O one-off é o que a gente viu aqui, né, que é a checagem né, se é string ou se é number, enfim. Options, patterns, que a gente mexeu, tá? Lembrando que ele não utiliza expressões regulares padrão, ele utiliza isso daqui, que é o patterns de Lua, tá? Da parte da biblioteca string da linguagem de programação Lua, ok? E ele checa aqui positive number, se é maior do que 0, records, ele vai fazer outras checagens, mixed table, ele é bem completo, string, table, teste, tuplas, tá vendo? E por último, como criar seus próprios custom schemas, né? Como você pode criar ele mesmo, né? E integrar, porque todo módulo em Lua ele é uma tabela, um table. Então, por causa disso, ele pode inserir metatables nele, né, que a gente já falou no Mestre em Lua lá atrás. Então, você pode integrar novas funções em tempo de execução no esquema para fazer validações mais complexas ou mais específicas que você queira fazer. Entendeu? E, inclusive, determinar também as mensagens que você quiser. Né? Enfim, gente, isso meio que conclui o nossa duplazinha de vídeos de persistência de dados diretamente utilizando Lua, tá? Isso aqui é uma versão muito rudimentar de
um NoSQL, né, muito rudimentar. Você pode trabalhar com, aqui por exemplo, no registro, você poderia trabalhar com indexes duplas e triplas. Se você quiser colocar mais campos que podem ser pesquisados, você só tem que inserir ele, né, concatenado, né, que aí você colocaria registro, nome do arquivo, nome do usuário, você tem que fazer assim, tá? E isso daqui é meio que uma versão super rudimentar, super rudimentar do raciocínio de algumas outras bases de dados NoSQL, né, que não são SQL, tá? Dentre elas o Tarantul também trabalha assim, o Elasticsearch kind of trabalha assim, mas ele utiliza JSON. Então é aquela coisa, no mínimo serve como um exercício. No máximo, se você quiser uma aplicação local ou alguma aplicação, né, que você não quer, digamos que você tem um hardware muito limitado. Eu tenho um Lua, por exemplo, um exemplo disso seria o ESP32. Né, o ESP32 é um chipzinho integrado que roda Lua, né, nele. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá? Esse bichinho aqui, miudíssimo, funciona Lua, ele utiliza o Node MCU. Né? E num circuito, né, num embarcado tão leve quanto esse, às vezes você não quer meter uma base de dados nele, não quero colocar SQLite nele, entendeu? Para que eu vou colocar? É muito mais peso à toa. Então você pode utilizar isso daqui. Inclusive, como um dos focos dele é a conectividade via Wi-Fi, né, você pode ter na sua casa ou na sua empresa, né, diversos desses equipamentos que estão pegando dados diversos, né, e todos eles estão inserindo dados, né, nesse mesmo esquema em um HD, né, tipo esse daqui, NAS HD Rede. Deixa eu mostrar para vocês. Tipo num HD desse daqui. Tá vendo? Que ele fica conectado na rede. Então você pode ter um NAS desse, né, uma maquininha pequenininha dessa, diversos ESP32 espalhados pela sua casa, pela empresa, etc. Cada um deles analisando, às vezes, gás carbônico, fazendo coisas meio sérias, sabe? E todos eles têm os seus programinhas e todos eles usam, né, conexão pela rede para poder armazenar no storage principal, que é o NAS, que eu estou dando como exemplo, né? E eles vão armazenando dessa forma bem rudimentar aqui. Só é muito importante notar que toda vez que o registro recebe uma nova inserção, né, toda vez que o registro recebe um novo dado, ele tem que ele é alterado. Né? Então, aqui se você vai trabalhar com múltiplas instâncias, você tem que manualmente analisar a questão. Né? Por exemplo, registro error aqui talvez seria um negócio que você não faria assim. Talvez você criaria um registro vazio, né? E para diminuir o tempo que você fica mexendo naquilo ali, né? Para evitar erro, você criaria o registro vazio, inseriria os valores, depois de inserir os valores você rapidinho entra e abre. Quando você fizer isso, você checa, né, no final, antes de fazer o salt.save, né, checa que o timestamp, né, da última alteração do arquivo não mudou, para evitar danos no arquivo, etc. Essas são coisas que você teria que implementar sozinho. Mas é aquela questão, você implementa sozinho isso, né, ao custo de poder fazer uma versão bem small disso, bem reduzida dessa parada, entendeu? E evitar, né, problemas com isso. Você pode, às vezes, uma outra opção muito interessante, by the way, é você se aproveitar do file system. Você renomeia o arquivo. Você pega o registro.ltr, renomeia ele para in-use, registro in-use, né, .ltr, faz as alterações e depois retorna ele para registro. Olha que interessante, né? Porque aí você pode, em cada um dos ESP32, fazer uma checagem bem simples. Se existir um arquivo registro underline in use, segura tantos segundos antes de gravar esse dado, né? Tenta novamente. Se estiver em use, tenta novamente. Assim, eles vão se auto-organizando na inserção de dados, né, gente? Enfim. Só exemplos, passando por alto, não estou dizendo que isso vai ser completamente funcional, mas é uma forma de você ter uma base de dados não SQL, ou seja, não orientada a Structured Query Language, que é o SQL, tá? Com dispositivos muito limitados, em que você às vezes não tem como compilar uma biblioteca C e colocar, etc. Você quer usar aquilo ali só Lua mesmo, porque o SP, por exemplo, ele tem
basicamente nada de... Nem sei quanto de memória tem isso, mas é bem pouco. Bem pouco. Ah, tá aqui, ó. 520 kilobytes de SRAM. Até o processador dele eu acho que é seco pra cacete. Tem praticamente nada de potência, né? De toda forma, galera. Deixa eu ver se aparece. Não, nem aparece aqui. Tem que dar uma olhada. De toda forma, galera. É isso aí. Agora a gente tem, né, esse casalzinho, o Salt e o Schema, né, para poder fazer essa validação desses dados, inserção de dados numa base de dados que você mesmo criou, utilizando Lua. Sem precisar de JSON, sem precisar de SQLite, sem precisar de MySQL, sem precisar de Postgres, sem precisar de base de dados. Você simplesmente usa essa estrutura sensacional que é o Salt. Ok, galera? Bem, por hoje vocês sabem como é que funciona, né? A gente está encerrando, já estamos batendo aí 46 minutos de mestre em Lua, né? A gente aprendeu uma coisa simples, mas uma coisa extremamente útil, tá? Eu vou liberar o código-fonte disso aqui que eu acabei de fazer para vocês no GitHub, com sorte isso já vai estar, né, no link da descrição aqui. Se não tiver em determinado momento eu vou colocar. Se eu esquecer de colocar, me cobrem. E sabe onde vocês podem me cobrar isso? Vocês podem me cobrar isso no grupo de bate-papo de Lua, da linguagem de programação Lua, que a gente tem no Telegram, onde tem um monte de gente, nem sei quantas pessoas tem agora, acho que tem para mais de, sei lá, 300 pessoas, 200 pessoas, enfim, que programam na linguagem de programação Lua e estão sempre trocando informações legais, interessantes, tirando dúvida e ajudando um ao outro, ok? Se você não gosta de bater papo, né, mas ainda assim você quer saber quando os vídeos novos vão estar no ar e você tem o Telegram, eu posso te passar por aqui, ó, pelo nosso canal de notificação no Telegram, onde você vai receber não bate-papo de Lua, mas as notificações de conteúdo relevante que eu for encontrando pela internet, ok, gente? Como vocês devem saber, já falei isso diversas vezes, o meu canal não é uma empresa, nós não temos muita grana, nós não, sofremos para fazer aquilo. Tecnicamente sou só eu, né, on the road, estou nesse momento em Lisboa aqui, não estou no Brasil, mas fazendo esses vídeos para vocês. E como isso toma tempo e toma muito trabalho, uma coisa que eu peço encarecidamente é que se você puder, pelo menos você me ajude com um cafezinho. Para você me ajudar com um cafezinho, você pode clicar aqui, vai estar na descrição também, no Ko-fi. O Ko-fi é uma plataforma que te permite literalmente isso, pagar um cafezinho para o seu desenvolvedor favorito, ok? Isso é ótimo para se você quiser fazer doações pontuais específicas para o projeto do Glider Space, para o nosso canal, ok? Porém, se você quiser realmente se tornar um patrono, um apoiador do projeto, você tem aqui, ó, o Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo, onde você pode doar qualquer valor, tá? E essas doações são recorrentes, podem ser feitas por boleto bancário, se você não tiver cartão de crédito, etc, de N métodos. Ok, gente? Se você curte Open Source é uma das coisas que te deixa, todo animado, entendeu? Uma opção, ao invés de usar o Apoia-se, você usar o LiberaPay. O LiberaPay é uma plataforma que funciona basicamente como o Apoia-se funciona, com a única diferença de que o próprio código-fonte do LiberaPay é disponibilizado numa licença open source. Ou seja, toda vez que você faz uma doação por meio do LiberaPay, uma porcentagemzinha pequenininha vai para o LiberaPay para eles manterem a plataforma no ar e darem continuidade no desenvolvimento dessa ferramenta open source de financiamento coletivo, que é meio que única. Quantas dessas você conhece? Né? Enfim, de todo modo é uma forma de você fazer uma doação 2 por 1, né? Você ajuda o nosso canal e ajuda um projeto open source. Galera, vocês sabem muito bem o que eu vou falar agora. Como sempre, tchau, tchau e continuem estudando Lua.